de Deus esteja em nossos corações neste momento. Nosso tema de hoje é na hora do desencarne. O que acontece na hora do desencarne? E eu queria focar neste tema, nesta situação, o que acontece com os que estão aqui encarnados e o que acontece com aquele que partiu na hora do desencarne. Essa questão, ela tem muito a ver com o tema imortalidade. Imortalidade é um dos princípios básicos da doutrina espírita. A doutrina espírita tem 5 princípios: Deus, imortalidade, reencarnação, mediunidade, que é a comunicação com os espíritos, e a pluralidade dos mundos habitados. Eu vou usar, então, um dos princípios básicos hoje, que é a imortalidade. Então, na hora do desencarne, eu vou abordar o comportamento dos familiares na hora do desencarne. Daqueles familiares que acreditam na imortalidade e daqueles que não acreditam. Qual que é a diferença? Acreditar na imortalidade diante da morte e não acreditar na imortalidade diante da morte. Como é que é o comportamento? E o que acontece com o espírito na hora que ele desencarna? O que acontece com ele? Então é isso que a gente vai falar. Primeiro começamos tratando do comportamento de quem não acredita na imortalidade. A pessoa morreu, um familiar morreu. A pessoa não acredita na imortalidade. O que acontece com essa pessoa? Quais são os sentimentos dessa pessoa? Normalmente, para quem não acredita na imortalidade, para quem acha que a morte é o fim, então, a morte de uma pessoa, de um familiar, de um ente querido, uma pessoa que a gente tinha afeto, é muito dolorosa. Ela é dolorosa em todos os casos. Mas, para aquele que não acredita na imortalidade, é muito dolorosa. Porque, para ele, é uma perda. É uma perda. Perdeu. Não vai mais existir aquele ente querido. Para esses, a separação, os que não acreditam na imortalidade, traz muita tristeza, muita angústia. Há casos das pessoas ficarem totalmente desesperadas na hora do desencarne de alguém, do falecimento de um ente querido, alguém que lhe tinha afeto. Normalmente, essas pessoas lamentam demais aquele ser que partiu. E aí ele começa a ter uma espécie de remorso, porque ele queria ter feito mais por aquela pessoa. Ele queria ter vivido mais com ela, ter brigado menos, talvez. Mas ele queria, de alguma forma, ter vivido mais com aquela pessoa. E aí vem aquela angústia, né? Aquele desespero, aquela lamentação de não ter feito essa vivência maior com aquele que partiu. Isso para aquele que não acredita na imortalidade. E por remorso, então, por não ter vivido ou ter brigado demais, começa a entrar em crises depressivas, melancólicas. E o que acontece? Ele se lamenta de não ter vivido com aquele que partiu. E começa a fazer sofrer intensamente aqueles que ficaram, aqueles que ainda continuam ao seu lado. Vocês concordam com isso? Então, aquela pessoa que não acredita na imortalidade, nesses momentos, o desespero, o choro, é totalmente aquele choro, aquele desespero angustiante. Porque ele queria ter vivido mais. O pior é que daí agora
ele fica pensando naquele que foi e esquece daqueles que estão do seu lado, fazendo ele sofrer, como se esses familiares também não tivessem ali com a dor da perda. Então isso faz com que haja um sofrimento muito grande para a pessoa que está assim com essa lamentação muito grande, para os familiares. E nós dizemos como espíritas que ele está interferindo também no desprendimento, na situação em que se encontra aquele que partiu. Então, isso para quem não acredita na imortalidade. Para aquele que acredita na imortalidade, aquele que sabe que a vida continua, qual que é o comportamento dessa pessoa? Primeiro, quem admite a imortalidade entende que não há perda. Ninguém perde. Ninguém perde ninguém. O que está acontecendo é uma separação temporária. E é uma separação temporária de presença visual, de ter contato. Porque o contato ainda vai permanecer, embora em dimensões diferentes. Nós não vamos ver o ente querido que se separou de nós, mas muitas vezes vamos senti-lo ao nosso lado, como ele vai estar realmente. À noite, quando dormimos, nós vamos sempre ter contato com ele. Nós, então, não estaremos assim totalmente desligados desse ente querido. Nós vamos continuar a nossa vida com ele. Só vamos perder o contato visual, o contato direto. E sabemos, então, também que essa separação não é definitiva, ela é temporária. Ela vai durar enquanto nós estivermos aqui. A hora que a gente retornar, nós também formos para o lado espiritual, lá todos nos encontraremos novamente. Não é mais leve essa separação? Entre perda e separação, existe diferença? Faço assim ou faço assim? Tem diferença, né? Perda é algo que você não vai ter mais. Separação é algo que pode acontecer o reencontro. É assim que entende quem aceita a imortalidade. E a doutrina espírita ela vem levantar esse véu da morte. Ela vem mostrar para nós que existe muito mais vida por trás, né, da morte. Existe vida, que a vida continua. E é isso que a doutrina espírita, ela existe justamente pela sobrevivência dos espíritos. Foram os espíritos que trouxeram essa informação para nós, dizendo, olha, nós estamos aqui, nós continuamos existindo. Então a doutrina espírita levanta esse véu mostrando, a vida continua, tudo continua. Nós evoluímos incessantemente. A doutrina espírita diz que a verdadeira vida é a vida do lado de lá. Aqui são períodos temporários que a gente vem para fazer progredir o nosso espírito, para nós entendermos. Vamos imaginar hoje. Eu sei que aqui não tem, mas no passado nós já tivemos. Se nós tivéssemos alguém que a gente não tem afeto, que a gente hoje está com mágoa dessa pessoa, e alguém dissesse para nós, olha, você tem que ir lá e se acertar com essa pessoa. O que a gente diria? Se, lá no passado, né? Não vou, não quero me acertar com essa pessoa. Então, por isso que muitas vezes a gente reencarna com essa pessoa do nosso lado, dentro da nossa família, para que nós nos harmonize. Por isso que a gente esquece. Porque se nós lembrasse, igual nós lembramos aqui, o que a gente ia dizer? Não quero. Não vou me harmonizar. Então a gente tem tudo isso. A nossa verdadeira vida é lá no plano espiritual.
Vai chegar um momento na nossa evolução que nós não vamos precisar encarnar mais. A questão 170 do Livro dos Espíritos diz o seguinte: o que acontece, né, com o espírito que é puro? Ele não precisa mais reencarnar. Então, um dia nós não vamos precisar mais. Quando nós estivermos nesse estado de pureza, não vamos ter mágoa de ninguém. Vamos estar reconciliados com todo mundo. Então, a doutrina espírita vem levantar esse véu para nós, vem mostrar isso para nós. Então, a doutrina espírita afirma que a morte não é o fim, mas o começo de uma nova etapa da existência. Porque nós somos imortais. Então, tudo continua. É só uma mudança, é uma nova etapa. Termina um ciclo terreno, inicia um ciclo no plano espiritual. Isso é muito reconfortante. Então, os que partem antes de nós, por que eles foram antes? Porque eles concluíram a sua tarefa aqui. Eles já concluíram aquilo que foi programado para eles vir. Alguns precisam de 20 anos para cumprir aquela tarefa. Outros precisam de 50, outros de 80, outros de 90. Quando a gente termina o compromisso, pronto. Você fez uma viagem para resolver certas coisas. Você resolveu. O que você faz? Você volta para a origem, de onde você realmente tem a sua vivência. A nossa vinda aqui é como fosse uma viagem. Nós estamos aqui de passagem. Estamos aqui para cumprir certas obrigações, para progredir, aprender mais, para nos reharmonizar, para reacertar, né, aquelas coisas que fizemos de errado. Feito isso, retornamos. Cumprimos o nosso compromisso. Então, aqueles que partem antes de nós é porque terminaram essa tarefa. E certamente agora tem outras tarefas do outro lado, para continuar. Mas tem uma coisa muito interessante no meio disso tudo. Quem se separa pela encarnação, se separa fisicamente. Essas pessoas continuam ligadas a nós. Que reconfortante, não é? Como nos amam e nós a amamos, nós continuamos ligados pelo pensamento e pelo sentimento. Isso nos liga, isso nos vincula. Ali deve estar aparecendo uma imagem de alguém sentado num banco e alguém ao seu lado. É assim. Não há aquela separação definitiva. Sempre vamos estar vinculados e juntos. Veja o que é importante. Mas muitos me questionam muitas vezes. Mas na hora do desencarne, que você está, né, ali junto do ente que partiu, num velório, por exemplo, o espírita pode chorar? Isso se encontra nesse livro, Quem Tem Medo da Morte. A pergunta é, podemos chorar por quem partiu? E a resposta é muito, né? Claro que podemos chorar. Quem acredita na imortalidade não fica insensível. O choro é demonstração de amor, de afeto, de carinho. Mas vamos falar do tipo de choro. Você chora a partida daquele ente querido, que suas lágrimas de reconhecimento, de gratidão por ter vivido com aquela pessoa. Gratidão a Deus por ter permitido que ela viesse junto de nós. Que esse choro seja, então, realmente de respeito, gratidão, reconhecimento. Não de desespero. O de desespero, o choro de revolta, de inconformação, prejudica aquela pessoa que está partindo para o mundo espiritual.
Nesse momento, essa pessoa que está indo para o lado espiritual, ela está precisando do quê? De prece, de boas vibrações, para ela se desligar, para ela se adaptar à nova realidade. Então, podemos chorar? O espírita pode chorar? Pode, pode. E como dizem muitos psicólogos, deve chorar. Porque é um choro de amor, é um choro de saudade já, é um choro de reconhecimento. Estamos sentindo que vamos se separar de alguém, que vamos ficar sem ver por algum tempo. Então pode chorar, mas não chore de desespero, não chore de revolta, não chore como aquilo fosse último momento que e vão se ver, né? Não, isso faz mal. Faz mal para quem está chorando, para os familiares que estão junto ali, e faz muito mal para quem está indo. Então, quem acredita na imortalidade da alma, sabe que é muito, mas que é muito importante orar por aquele que partiu. A oração, nunca esqueçam disso. Quando vocês tiverem alguém, né, um familiar, um amigo, alguém que vocês tenham afeto, tenham carinho, partir, façam prece, orem por essa pessoa, porque a vibração da prece é muito importante. Vocês já viram falar do passe, vocês já vêm aqui tomar o passe. O que é o passe? O passe é uma transmissão de energias. Eu estou transmitindo, fazendo uma transfusão de energias. O passe é uma transfusão de energias. Quando eu estou orando por alguém, eu estou transmitindo energia para essa pessoa. E não é isso que a pessoa precisa? Esse ente querido que partiu? Então a prece facilita esse desprendimento. Nós somos ligados aqui com o corpo físico através de laços fluídicos. Nós temos um corpo espiritual que se liga ao corpo físico através de vários laços. Quando nós desencarnamos, esses laços se desfazem. Quanto mais nós entendermos a questão da imortalidade, mais desprendido formos, mais fácil se rompem esses laços, para que o espírito prossiga a sua caminhada no plano espiritual. Há muitos que daí não acreditam na imortalidade, que morreu vai acabar. E quando morre, acaba se vendo vivo. Só que como ele não aceitava a imortalidade, ele quer se agarrar no corpo, que está ali, deitado. E isso dificulta enormemente o desfazimento desses laços. Por isso, a oração para essa pessoa ajudaria muito, facilitaria. E para aquela pessoa que já tem esse entendimento da imortalidade, é muito mais fácil. Então, nunca vamos esquecer de fazer a prece por esses entes queridos, na hora do desenlace. No livro Boa Nova, lá no capítulo 8, é o capítulo com o título Bom Ânimo. Jesus vai ter uma conversa com o apóstolo Bartolomeu, que apresentava-se muito triste, muito chateado. Jesus observou ele várias vezes assim, dessa forma. E durante esse momento, o Bartolomeu estava triste. Um dos motivos da tristeza dele é porque sua mãe havia partido. Então, Jesus, vendo Bartolomeu várias vezes ali inquieto, aflito, triste, Jesus ficou observando Bartolomeu até que chama Bartolomeu numa noite e diz: Bartolomeu, vamos conversar. O que está te deixando triste? E Bartolomeu então contou que um dos motivos principais da tristeza dele foi a morte da sua mãe.
que havia ocorrido há poucos dias. E ele pergunta para o mestre: Mestre, não será justificável a tristeza quando perdemos um ente amado? Jesus responde a Bartolomeu. Primeiro Jesus diz: Bartolomeu, ninguém perde ninguém. Há apenas separação. A vida é infinita e logo mais todos nós nos encontraremos novamente. É uma separação temporária. Jesus diz mais coisas ainda e diz: Bartolomeu, sentir falta, sentir saudade de quem partiu, significa que a gente amava essa pessoa. Agora, ficar angustiado, desesperado, revoltado, é uma demonstração de que ainda não acreditamos na imortalidade. E não confiamos em Deus, em sua plenitude. Isso está nessa obra, né? Boa Nova, capítulo 8. Bartolomeu começou a refletir sobre aquilo, o que Jesus falou. Jesus não precisa dizer mais nada. Bartolomeu daí ficou, né? Jesus silenciou, Bartolomeu começou a refletir. E começou a pensar nos ensinamentos de Jesus sobre a imortalidade. E aí ele pensou: minha mãe é imortal. Ela continuava viva, pois seu espírito é imortal. Ela certamente tinha outros compromissos evolutivos e por isso teve que partir. E o que ele fez daí? Orou de todo o coração e ofereceu gratidão pelos momentos felizes que viveram juntos. Mas ele fez mais ainda, porque ele estava naquela situação de que ele estava triste e deixando triste aqueles que estavam ao seu lado ainda. Então ele decidiu, com esse entendimento sobre a imortalidade, ele decidiu que iria se dispor a amar mais, a ajudar mais, a compreender mais aquelas pessoas que continuavam vivendo ao seu lado. Que é muito importante. Nós temos que ajudar, porque se nós somos cristãos, queremos ser discípulos de Jesus, nós temos que crer, ser fiel a essa ideia da imortalidade e ajudar aqueles que ainda não conseguiram entender essa questão. Dar forças a essas pessoas. E eu só consigo fazer isso se eu amar mais essas pessoas, não fazê-las sofrer. Porque se eu estou sofrendo a separação de um ente querido, os outros também estão. E quantos tem na família pessoas que ainda não acreditam fielmente na imortalidade? Então cabe a nós fazer isso. Bom, falamos daqueles que não acreditam na imortalidade, que ficaram, né, dos familiares, e os que acreditam. Há uma imensa diferença entre os que acreditam e os que não. A doutrina espírita veio para nos ajudar nesse entendimento. Agora eu queria falar um pouquinho o que acontece com o espírito daquele que desencarnou, na hora do desencarne. O que acontece com ele? Então vamos lá. Na hora que a pessoa desencarna, espíritos especializados em ajudar no desencarne. Olha, uma novidade aí, não sei se todos sabiam. Quando a gente nasce aqui, a gente nasce pelas mãos de quem? Não, a gente, né, as mulheres hoje em dia não vão nos hospitais, não tem um atendimento todo, né, diferenciado para a pessoa que vai ganhar o nenê ali. Antigamente eram as parteiras, né? Mas sempre tem alguém ou nasce sozinho. Não nasce sozinho.
Alguém está ali para receber quem está nascendo. Quando a gente desencarna, é a mesma coisa. Sempre vai ter alguém nos recebendo. Então, existem espíritos especializados em ajudar no desencarne. E que eles desempenham um papel fundamental nesse momento, nessa fase inicial de separação. São espíritos especializados em desfazer aqueles laços fluídicos. Eles se aproximam do desencarnado, oferecendo, naquele momento, a pessoa está desencarnando, muitas vezes, ela estava naquela angústia do desencarne, na aflição do desencarne, e ela não percebeu, mas já está do outro lado. Continua na aflição. Esses espíritos já chegam consolando, orientando, preparando esse desligamento do corpo. Muitos familiares nossos que já desencarnaram há tempo e que já estão harmonizados no plano espiritual, em condições, vêm em auxílio também no desencarne. E aí, nesse momento que eles estão consolando, eles levam, induzem, através de energias, como tem o passe, né, energias, eles vão acalmando, consolando e colocam esta pessoa em estado de dormência, em estado de sono. Em seguida, então, terminados esses desenlaces, que muitas vezes acontece no ato do desencarne, todos os laços serem desfeitos. Alguns levam até 24 horas, alguns levam até 72 horas. Foi isso que o Chico Xavier pediu. Então, você vai cremar, espera 72 horas, tal. Lembram? Não que isso seja necessário, porque o desenlace do corpo físico sempre é imediato. Esse outro desenlace que é feito é do nosso corpo etérico, que é um corpo intermediário entre o corpo espiritual e o corpo físico. É ele que liga diretamente ao corpo físico, mas para haver desencarne, o corpo etérico tem que estar desligado do físico. Mas muitas vezes a gente fica ligado no corpo etérico. E como ele é quase denso igual ao corpo físico, a gente não consegue ir para o plano espiritual porque ele é pesadinho. Mas do corpo físico nós já estamos desligados. Então, feito isso, feito esse desligamento, a gente é levado a um hospital espiritual. Aí eu queria fazer agora uma referência. Esta casa aqui, ela não é só isso aqui que a gente vê. Não é. Aqui é o edifício, não vamos exagerar, de mais de 100 andares. Espiritualmente, aqui é enorme. Aqui é um grande hospital espiritual. Aonde muitos que desencarnam, aqui ficam internados. Na região toda. Quantas casas espíritas tem isso também? São hospitais espirituais. Por isso que é pedido aqui o silêncio, né? É pedido muita coisa aqui. Estas palestras, muitas vezes, esses espíritos que estão internados aqui nessa casa, eles estão vendo ao vivo a palestra. Por isso, as nossas energias que a gente cria aqui é muito importante. Nossos pensamentos, né, ajudam muito. Bom, aí ele é levado a um hospital espiritual. Os espíritos nos esclarecem que todos nós passamos exatamente essa fase que eu descrevi. Com raras exceções, mas a maioria de nós, assim que desencarna, no momento em que está sendo feito o processo de desligamento dos laços, nós somos colocados a dormir. Para não sentirmos aquele momento de velório e tanta coisa, aquela influência, né? Porque isso, imagina a tristeza que seria, né? Toda pessoa que desencarnasse estivesse presente no velório. Não é assim que funciona. Existem exceções. Quando a pessoa é muito má, ela participa para sentir que ela não valoriza a vida.
ela participa para sentir. Ou quando o espírito é muito evoluído. No livro Obreiros de Vida Eterna tem um relato de uma pessoa que desencarnou e ela mesma ajudou nos desfazer os laços fluídicos dela. Porque ela era tão evoluída, tão desprendida, que ela desencarnou e ela já estava ajudando ali os espíritos a desfazer os laços dela. E aí ela nem precisou passar pelo hospital. Porque ela já estava lúcida. Será que Chico Xavier precisou passar pelo hospital? Claro que não. Existia uma festa gigantesca para receber Chico lá, né? Bom, mas todos nós, a maioria de nós, então passa por um hospital espiritual. E esse processo é fundamental para que a maioria de nós, quando desencarna, ou é por uma enfermidade, por um acidente, por uma situação, então nós estamos debilitados. Estamos debilitados. Vamos imaginar assim, uma criança quando nasce, ela precisa de cuidados da mãe? Precisa. Ela precisa de um período. Então a nossa infância até é longa, porque ela precisa de muitos cuidados. Quando a gente desencarna, claro que não vai ser o tempo da infância, mas a gente precisa passar pelo menos os primeiros dias, as primeiras semanas no hospital para se recuperar. Isso é fundamental. A estadia nesses hospitais, ela pode ser curta, então, ou longa, dependendo de cada um de nós. Como a gente levou a nossa vida aqui. Esses hospitais espirituais são instituições de extrema importância no plano espiritual. Imagine isso que vocês estão vendo ali, como fosse do lado espiritual dessa casa aqui. Então, esses hospitais desempenham funções essenciais no auxílio e tratamento das pessoas recém-desencarnadas. Nesses hospitais, então, a gente desencarna, olha, a pessoa recém-desencarnou está ali, recebendo já foi, né, trazida pelos aqueles espíritos especializados nos desligamentos, e agora já está no hospital espiritual. Sendo recebida, sendo energizada, sendo preparada, já, né, para reestruturar-se novamente. Então, esses hospitais oferecem aquele que desencarnou, recém-desencarnado, está ali recebendo a assistência dos espíritos. Enquanto o velório se desenvolve no plano físico, o espírito já está ali. Não está lá, está ali, sendo atendido, dormindo, atendido por outros espíritos agora especializados na recuperação das energias, no reequilíbrio espiritual. Então, uma das características desses hospitais é a presença de equipes altamente capacitadas de espíritos que se dedicam a essa situação, a esse trabalho, a essa prática de amor ao próximo. A gente vê nos livros de André Luiz, do espírito André Luiz, todos esses atendimentos. Mas eu estou falando somente agora do processo de desencarne. Então, lá nesses hospitais, a gente viu no filme O Nosso Lar, inclusive eu peguei essa imagem, ó, quando André Luiz foi recolhido num hospital espiritual, os tratamentos que eram realizados nesses hospitais eram de limpezas fluídicas. Lembra que o André Luiz tinha umas manchas escuras na região estomacal, né? Lá está lá o Lísias, né, fazendo essa limpeza do perispírito do André Luiz. Então, eles se utilizam também da fluidoterapia, que é o passe, a água fluidificada, as irradiações, lá nesses hospitais espirituais. E os espíritos ensinaram para nós, olha, vocês podem usar entre os encarnados também isso. Por isso que nós usamos aqui na Casa Espírita o passe, a água fluidificada, a irradiação, porque são muito benéficos para nós. Os espíritos, após, daí passou uma semana, 10 dias, já despertam, e aí eles começam a participar das atividades de recuperação. Muitos, então, são assistidos, recebem apoio dos médicos, orientações,
né, do que aconteceu com eles, para eles entendendo a sua situação espiritual, para ir se ajudando. E nesse momento é que os familiares, quando ele já está nessa condição, é que os familiares agora podem se juntar a ele lá no hospital. E aí os familiares chegam e começam a acompanhar. Imagina o reencontro agora lá no plano espiritual com os familiares. Deve ser emocionante, né? Então, essa presença dos familiares é um fator muito importante para ajudar na recuperação, porque ele vendo os outros que antecederam ele, ele se fortalece, se enche de esperança. Então, um ajuda o outro. E vejam agora, quando ele está nessa situação, nós encarnados agora, podemos ir visitá-lo, enquanto ele está no hospital, mas já lúcido. Tem essas imagens que a gente está vendo, isso é uma descrição de um dos livros do André Luiz. Todos essas pessoas que têm um lacinho, né, um laço fluídico ali, são encarnados visitando desencarnados no plano espiritual. Então nós podemos ir durante o sono visitar. Ah, mas um ente querido meu desencarnou faz 2 anos, eu nunca sonhei com ele. Você esteve com ele. Esteve muitas vezes com ele. Talvez você não lembre disso por uma necessidade qualquer, mas que você está com ele, não tenho dúvida. Nós sempre vamos nos juntar a eles. E quando eles já estão melhores, já estão equilibrados novamente, estes pacientes, junto com outros, começam a participar de atividades, de orações, de meditações que esses hospitais oferecem. E isso ajuda muito no processo de recuperação. Então, quando muitas vezes, eles aprendem lá, nesses grupos, a orar, o que vocês acham que eles pedem? Para quem que é a oração deles? Para nós encarnados. Porque eles aprenderam que eles receberam muito durante todo esse tempo. E a primeira coisa que eles fazem é pedir por nós. Aí já começa a fazer aquele, lembra do elo? Sentimento, pensamento. E aí, quando eles estão lá orando, os seus pensamentos estão em nós. E aí a gente, nossa, que lembrança do ente querido. É ele que está orando por nós muitas vezes. Quando eles recebem alta, receberam alta do hospital. Agora, esses recém-desencarnados, quando já estão recuperados, que receberam a alta dos hospitais, o que vai acontecer com eles? Estão ali, né, saindo do hospital, os entes queridos já estão juntos para levá-lo aonde? Lá na comunidade que ele vivia antes de encarnar. Porque nós temos uma vida no plano espiritual. Na verdade, quando a gente está aqui, a gente tem dupla vida, 2 vidas. Porque nós estamos encarnados aqui, mas durante o sono, muitas vezes a gente está continuando as nossas tarefas que a gente tinha no plano espiritual. E a gente acorda, não lembra. Mas quantas vezes fragmentos disso vêm como sonhos para nós, de coisas que a gente está fazendo, lá ou aqui, né? Então, nós já tínhamos isso, só que era um pouquinho mais dificultoso porque estávamos presos no físico. Agora não estamos mais. Então, facilita esse desprendimento. Então, eles vão ser agora recolhidos e levados a continuar a sua vida. Mas o primeiro processo, o que acontece na hora do desencarne, que foi o meu objetivo falar para vocês, eles são recolhidos e levados a um hospital espiritual. Ficam, o tempo varia, cada um ali. Mas quando eles recebem a alta, são os familiares que estavam junto dele ali, agora vão levá-lo para ele continuar a sua vida na comunidade espiritual que ele estava antes. Mas é tudo assim? Não. Será que alguns desencarnam, passam pelo hospital espiritual, são ajudados, mas esqueceram as mágoas? Esqueceram as revoltas? Será que todos acontece isso ou não?
E aquele que está cheio de mágoa, cheio de rancor, desencarnou, revoltado, recebeu alta do hospital, vai para onde? Será que ele tem condição de voltar onde ele estava? Ou onde ele estava é um lugar que não é muito bom? Outros que passam pelos hospitais espirituais, que conservam mágoa, raiva, desejo de vingança, eles não conseguem ascender para níveis espirituais mais sutis. Aonde que eles ficam? Em regiões espirituais mais densas. Porque eles não souberam superar esses sentimentos mais densos, mais pesados. Como não estão em condições, né, ideais, estão em desequilíbrio espiritual, eles passam a viver junto de comunidades que sentem igual eles, que também têm desejo de vinganças. Tem comunidades todas que se formam assim. E aí os afins se atraem. Essas regiões são muito próximas da região física nossa aqui. Por isso, muitas vezes, eles até aparecem em nosso meio, porque é muito próximo. E aí a gente sente, a gente percebe sensações de vingança, de revolta, de mágoa, que não é da gente, a gente não estava sentindo isso. Mas é aquele ente querido que está ali, que não se reajustou enquanto passou no hospital espiritual. Mas quanto tempo ele fica ali? O tempo que for necessário. Desses hospitais espirituais, existem outras equipes agora, tem aquelas que vão atender os recém-desencarnados. E existem outras equipes que acompanham aquele que desencarnou, passou pelo hospital e foi para a região do umbral. E eles vão lá tentar resgatar esse espírito. O tempo todo estão tentando ajudar, resgatar de alguma forma. Quando eles conseguem fazer esse espírito entender, perdoar, deixar esse sentimento de lado, novamente eles são recolhidos nesses hospitais espirituais para se harmonizarem. Vão receber todo o tratamento de volta. É o tempo todo assim, então, que acontece. Isso que eu falei para vocês está descrito nesse livro Ação e Reação, do Espírito André Luiz. O André Luiz passou 3 anos numa instituição espiritual, num hospital espiritual, numa instituição especializada em resgatar e atender esses irmãos que passam pelos hospitais, mas não se melhoram e vão nessas regiões mais densas. Então, esse local que o André Luiz passou se chama Mansão da Paz. Ele ficou 3 anos lá, aprendendo e trabalhando junto com essas equipes. Então, ele descreve nesse livro vários tipos de resgate, eles indo atrás desses espíritos e conversando, e tratando, e trazendo para que eles possam melhorar. E levam eles para os hospitais, e equilibram, e colocam, né, eles em processo de aprendizado. Tem um caso que eles contam, que eles conseguiram harmonizar, era uma situação de desentendimento entre família, um irmão tirou a vida do outro, e daí houve vingança. Quando eles conseguiram que houvesse perdão, imagine, aqueles que foram vítimas, entre aspas, tiveram que passar 25 anos em tratamento no hospital ainda, para poderem se harmonizar, para daí reencarnar. Vejam quanto tempo às vezes a gente perde da nossa evolução devido a essas situações. Mas a maioria, graças a Deus, vai para uma situação melhor depois que desencarna. Por isso, fechando agora o nosso tema, amemos quem partiu. Se nós tivermos alguém que partiu, amemos essa pessoa. Mas não vamos esquecer de amar quem continua do nosso lado também. Amar, para que nós não fiquemos com remorso depois que aquele partiu. Ele podia ter feito mais. Você está com a chance agora de fazer mais. Faça mais. Viva melhor com esse que
que está ao seu lado. Ame ao próximo que partiu, não agindo com desespero. A gente ama quem partiu, não prejudicando ele, não ficando desesperado, não dificultando o seu desprendimento, ajudando a facilitar a sua reintegração à pátria espiritual, orando e emitindo vibrações de amor. Aqui tem um desenho até muito legal, né? A mulher partiu e o marido está ali com a foto, colocando uma florzinha, e ela está ali do lado, recebendo aquela vibração de amor. Isso é amor, né? Mas também ame ao próximo que ainda vive ao seu lado. Facilite a convivência. Seja mais compreensivo, seja mais tolerante, haja com mais amor, com mais afetividade, com mais carinho. Vamos viver mais intensamente com aquele que está do nosso lado. Não deixem para depois. Vivam agora. Terminamos. Então, neste momento, eu queria pedir para fazermos uma prece. Mas eu queria pedir permissão para vocês para fazer uma prece para minha nora, que desencarnou agora na quinta-feira. Ela era professora de evangelização aqui nesta casa. Esposa do Jean, que deu várias palestras aqui. Então, para todos que têm familiares que desencarnaram, eu vou usar o nome da minha nora, a Jaqueline. Mas pensem nos familiares de vocês que estão no plano espiritual também. Com a permissão de vocês, e humildemente pedindo as energias de vocês nesse momento para a Jaqueline. Pai amado, pedimos que a vossa misericórdia se derrame sobre a nossa irmã Jaqueline, que há pouco retornou à pátria espiritual. Permita, Senhor, que os bons espíritos possam estar prestando a ela toda a ajuda espiritual que ela está necessitando neste momento, nessa nova fase da vida dela, em que ela reingressa no plano espiritual. Que os seus laços fluídicos possam se desprender o mais rápido possível. Que a Jaqueline receba o carinho que lhe enviam todos os seus amigos e familiares, que agora estamos nos despedindo temporariamente, e que todos os votos de paz, de harmonia, de esperança, nessa nova etapa da sua vida, que é eterna, cheguem até você. Que você receba uma doce e terna acolhida de todos os amigos e parentes que te antecederam ao mundo espiritual. Que eles possam te amparar neste momento. Que possam tomar das suas mãos para te guiar nesses novos passos, nessa sua nova morada. Obrigado, Senhor, pela fé que temos na imortalidade. E isso nos motiva a prosseguirmos nessa jornada terrena, que sabendo que todos nós um dia nos reencontraremos nos planos espirituais. Querida Jaqueline, prossiga a sua caminhada em paz. Que assim seja.